Boa noite. Respire fundo. Feche os olhos. Devagar. Solte os ombros. Deixe o peso do dia escorrer pelo chão, levando com ele todas as tensões, todas as preocupações. Sinta seu corpo relaxar, sua mente aquietar, enquanto você se prepara para uma jornada através do tempo e do espaço. Hoje vamos viajar para um lugar que talvez você nunca tenha visitado. Um lugar onde as florestas sussurram segredos antigos e as montanhas guardam a sabedoria dos séculos. Um lugar onde a própria terra pulsa com histórias esquecidas, onde cada grão de areia carrega memórias de impérios perdidos. Feche os olhos, mais uma vez, e imagine que está voando sobre oceanos infinitos, sobre ondas que dançam sob a luz da lua cheia. O vento sussurra em seus ouvidos palavras em línguas que não existem mais. Enquanto você se aproxima de uma terra distante, uma ilha que flutua como um sonho no meio do vasto Oceano Índico, a ilha esquecida Madagascar. Uma terra de mistérios que permanece até hoje como um enigma para o mundo moderno. Imagine, uma ilha isolada, maior que a Alemanha e a França juntas, repousando majestosa no vasto Oceano Índico, cercada por mares profundos e brumas que dançam eternamente sobre suas costas. Madagascar, no início do século XIX, era um reino intocado, um universo à parte, uma cápsula do tempo onde antigas civilizações ainda pulsavam com vida. A própria formação da ilha é um mistério que os cientistas ainda tentam desvendar completamente. Há mais de 160 milhões de anos, quando os continentes ainda eram um só, Madagascar se desprendeu da África como uma criança que se solta da mão da mãe, levando consigo segredos evolutivos únicos. A ilha se tornou um laboratório natural onde a vida seguiu caminhos impossíveis, criando espécies que não existem em nenhum outro lugar do planeta. Em seu coração, florestas espessas, de um verde tão profundo que parece engolir a luz do sol, onde cada folha goteja mistérios ancestrais. Ali, camaleões atravessam galhos com uma lentidão quase hipnótica, como se o tempo não existisse, seus olhos girando independentes, observando mundos paralelos que apenas eles conseguem ver. Dizem que os camaleões podem enxergar o futuro em um olho e o passado no outro, e que por isso se movem tão devagar. Eles precisam escolher entre os dois, os baobás. Os baobás. Árvores que parecem ter sido plantadas de cabeça para baixo pelos próprios deuses. Suas raízes alcançando o céu como dedos gigantescos implorando as estrelas. Alguns desses gigantes têm mais de 1000 anos. Foram testemunhas silenciosas de reis e rainhas, de guerras e pestes, de amores e traições. Seus troncos ocos servem de tumba para os ancestrais mais sagrados, e suas flores só desabrocham durante a lua cheia, liberando um perfume que, dizem, pode fazer uma pessoa lembrar de vidas passadas. Rios vermelhos cortam os vales como veias abertas da própria terra, carregando não apenas água, mas também histórias de ferro e argila, de vida e de luta. A terra vermelha de Madagascar não é apenas solo. É sangue coagulado de dragões antigos, segundo as lendas locais. É por isso que nada que cresce ali é comum. Nada que vive ali é ordinário. Cabanas de barro surgem da paisagem como cogumelos após a chuva. Seus telhados, de palha fumegando suavemente no ar fresco do amanhecer. Mas não se enganam pela simplicidade aparente. Essas casas são construídas seguindo geometrias sagradas, alinhadas com constelações específicas, orientadas para capturar não apenas a luz do sol, mas também as energias invisíveis que fluem pela ilha. No horizonte, montanhas suaves se erguem imponentes e silenciosas, eternos guardiões que testemunharam o nascimento das primeiras chuvas e o desenrolar de eras. Essas montanhas têm nomes que não podem ser pronunciados por línguas estrangeiras. Nomes que foram sussurrados pelos primeiros habitantes da ilha. Palavras que carregam tanto poder que só podem ser faladas em momentos sagrados. O ar é denso, quase palpável, carregado de aromas que se misturam em uma sinfonia olfativa impossível de recriar. O ilang-ilang, doce e inebriante como o perfume de uma deusa,
mistura-se ao cheiro úmido da terra vermelha, ao aroma picante das especiarias, que crescem selvagens, ao perfume misterioso de flores que só desabrocham na escuridão. Pássaros de cores impossíveis cortam o ar matinal, verdes que não existem na natureza comum, azuis que fazem o céu parecer pálido, vermelhos que fazem o sangue parecer água. Suas vozes ecoam pelos vales como cantos de uma língua esquecida pelo resto do mundo. Um chamado primordial que conecta a ilha aos seus ancestrais cósmicos, aos deuses que dormem nas profundezas do oceano. As pessoas aqui vivem com os pés descalços, sentindo cada grão de areia, cada pulsação da terra viva através da sola dos pés. Não é apenas uma questão de costume, é uma necessidade espiritual. Os Malgaches acreditam que a alma da ilha só pode ser sentida através do contato direto, que sapatos são barreiras que impedem a comunhão com os espíritos da terra. Comem arroz que cresce em terraços dourados, obras de arte da engenhosidade humana, moldadas na encosta das montanhas como degraus para os deuses. Esses terraços foram construídos ao longo de gerações, cada família adicionando uma nova camada, uma nova curva, seguindo tradições que remontam a tempos imemoriais. O arroz malgache não é apenas alimento, é sagrado, cada grão carregando as bênçãos dos ancestrais. Colhem frutas que pendem pesadas dos galhos como joias maduras, frutas com nomes impronunciáveis, com sabores que não existem em nenhum outro lugar. Há frutas que mudam de sabor dependendo da fase da lua, outras que só podem ser colhidas por virgens ao amanhecer, e algumas que, dizem, podem prolongar a vida por décadas se consumidas da forma correta. E raízes, colhidas pela manhã, ainda úmidas do orvalho sagrado, que alimentam não apenas o corpo, mas também a alma. Cada raiz tem propriedades medicinais e espirituais específicas. Algumas curam doenças do corpo, outras curam doenças do espírito, e há aquelas que podem abrir portais para outros mundos, mas essas são conhecidas apenas pelos mais altos sacerdotes. Cada gesto carrega um ritual. Não há movimento casual em Madagascar. Cada passo é medido, cada palavra é pesada antes de ser pronunciada, pois se acredita que elas possuem o poder de moldar a realidade. Os Malgaches sabem que as palavras são fórmulas mágicas, que a linguagem humana é apenas um eco da linguagem divina usada para criar o universo. Cada olhar reconhece a presença do invisível, dos espíritos que habitam o vento, as árvores, as pedras, os rios, até mesmo as pegadas deixadas na areia. Para eles, o mundo visível é apenas a ponta do iceberg. A verdadeira realidade é composta por camadas e camadas de existência invisível, populadas por ancestrais, espíritos da natureza, deuses menores e entidades que não têm nome. Não há pressa aqui. Não há motores barulhentos, não há o zumbido incessante do mundo moderno que corrompe a harmonia natural. A vida pulsa no ritmo do vento que sussurra segredos entre as folhas de baobá, no ritmo das estações que se sucedem como respirações da própria ilha, no ritmo dos batimentos cardíacos da terra viva. As crianças aprendem a língua dos pássaros antes de aprender a falar com humanos. Os jovens passam anos em retiros nas florestas, jejuando e meditando até que os espíritos aceitem conversas com eles. Os adultos dedicam suas vidas a ofícios que são simultaneamente arte, ciência e religião. Tecelagem que incorpora feitiços de proteção, metalurgia que forja não apenas ferramentas, mas também amuletos, agricultura que é uma forma de oração constante. O povo Merina, dominante no centro da ilha, tecia uma sociedade complexa, como aranhas no centro de uma teia intrincada com fios de tradição, poder, magia e política. Mas os Merina não eram os únicos. A ilha abrigava 18 tribos diferentes, cada uma com suas próprias tradições, seus próprios deuses, suas próprias formas de conversar com o invisível. Eles acreditam que os mortos vivem entre os vivos, que os ancestrais observam através dos olhos das crianças, orientam através dos sonhos noturnos, punem através das tempestades repentinas e protegem através da sorte inexplicável. O véu entre os mundos aqui é fino como seda.
transparente como água, permitindo que a vida e a morte coexistam em uma dança eterna. Quando alguém morre, o corpo é envolto em tecidos brancos como nuvens e enterrado com palavras sussurradas, que só os espíritos compreendem. Mas o enterro é apenas o começo. A terra aceita o oferecimento com um suspiro quase audível, um reconhecimento da passagem para o próximo estágio da existência. E, anos depois, quando as estações completam seus ciclos sagrados, quando os oráculos determinam que chegou a hora, o corpo é retirado do túmulo em uma cerimônia chamada Famadihana, a dança dos mortos. É reembrulhado em sedas novas, mais finas que as anteriores, e celebrado novamente. As famílias dançam com os corpos dos ancestrais, conversam com eles, pedem conselhos, compartilham as novidades da família, apresentam os novos bebês que nasceram. A morte aqui não é fim, mas transformação. Um sono interrompido, um despertar diferente. Nada se perde. Nem a carne que alimenta a terra vermelha, nem o espírito que dança nas chamas das fogueiras noturnas, nem a sabedoria que se transmite através de sonhos e presságios. Os sacerdotes oráculos, conhecidos como Ombiazi, podem ver através do tempo como se fosse água cristalina. Eles leem o futuro nos padrões das estrelas, nas entranhas de animais sagrados, nos movimentos das folhas caídas, até mesmo nos sons que o vento faz ao passar através de cavernas específicas. Seus olhos ficam brancos quando entram em transe, e suas vozes mudam, tornando-se ecos de outras dimensões. Esse é o mundo em que nasceu Ranavalona, sob céus que guardam segredos e ventos que carregam profecias escritas em línguas esquecidas. Nascida em 1778, sob uma conjunção astrológica específica que os Ombiazi interpretaram como o prenúncio de uma era de transformações. Uma plebeia de nome Ramavo, que se tornaria a figura mais controversa e fascinante da história Malgaxe. Ela nasceu durante uma tempestade que durou 7 dias e 7 noites, um número sagrado para os Malgaches. Relâmpagos pintavam o céu de roxo e dourado, e os trovões ecoavam como tambores de guerra dos deuses. Sua mãe sonhou durante o parto com uma cobra gigantesca que se transformava em águia. Um presságio que os Ombiazi interpretaram como sinal de que a criança teria o poder da terra e do céu. Ramavo cresceu observando. Enquanto outras crianças brincavam, ela se sentava em silêncio, absorvendo cada palavra dos adultos, cada gesto dos sacerdotes, cada nuance da política da corte. Tinha olhos que pareciam ver através das pessoas, como se pudesse ler seus pensamentos mais íntimos, seus medos mais profundos, suas ambições mais secretas. Aos 15 anos, chamou a atenção do rei Andrianampoi Nimerina, o unificador do reino, Merina. Um homem cuja presença era tão imponente que se dizia que as árvores se curvavam quando ele passava. O rei não era conhecido por adotar plebeus, mas algo em Ramavo o fascinou. Talvez a forma como ela nunca baixava os olhos, mesmo diante da realeza. Ou talvez os sonhos proféticos que começou a ter sobre ela. O rei adotou-a como filha, mudando seu nome para Ranavalona, água preciosa, um nome que carregava significados ocultos. Em Malgache, Rano significa água, mas também pode significar lágrimas, sangue ou qualquer líquido sagrado. Valona significa preciosa, mas também significa rara, única, impossível de substituir. Era um nome que profetizava seu destino. Como filha adotiva do rei, Ranavalona se tornou uma das muitas esposas de seu filho, Radama I. Mas não era uma esposa comum. Enquanto as outras se preocupavam com joias e vestimentas, ela estudava estratégia militar com os generais, aprendia idiomas com os comerciantes estrangeiros, memorizava leis antigas com os juízes da corte. Radama era um rei progressista, aberto às influências europeias. Permitiu que missionários ingleses estabelecessem escolas, converteu-se ao cristianismo, pelo menos oficialmente, modernizou o exército com armas europeias. Mas Ranavalona observava com crescente preocupação. Via como os jovens malgaches começavam a desprezar as tradições ancestrais, como os rituais sagrados eram abandonados em favor de orações estrangeiras, como a identidade de seu povo
se dissolvia lentamente como açúcar na chuva. Ela não se opunha abertamente ao marido. Seria suicídio político. Mas começou a cultivar alianças secretas com sacerdotes tradicionalistas, com chefes militares que sentiam saudades dos velhos tempos, com comerciantes que viam seus lucros diminuírem com a concorrência estrangeira. A morte de Radama I em 1828 foi súbita e misteriosa. Oficialmente morreu de febre, mas sussurros na corte falavam de veneno, de conspiração, de sinais enviados pelos deuses descontentes com a direção do reino. Alguns até diziam que Ranavalona havia consultado o Zombiazi sobre ervas específicas, mas essas eram apenas especulações sussurradas em cantos escuros. Embora Radama tivesse designado um herdeiro, seu sobrinho Hakotobi, a sucessão não era garantida. O reino Merina não seguia a primogenitura europeia. O poder podia passar para qualquer membro da família real que conseguisse o apoio das facções certas. Ranavalona, com uma astúcia política notável e anos de preparação cuidadosa, mobilizou suas alianças. Os chefes militares, cansados das reformas de Radama, apoiaram-na. Os sacerdotes tradicionais, ansiosos para restaurar os cultos ancestrais, ofereceram-lhe seus beneditas. Os comerciantes locais que perdiam negócios para os estrangeiros financiaram sua ascensão. A tomada de poder não foi pacífica. Houve batalhas nas ruas de Antananarivo, a capital construída em colinas sagradas. Hakotobi tentou resistir, mas descobriu que havia superestimado seu apoio. Em uma noite de lua nova, quando os espíritos dos mortos são mais ativos, Ranavalona entrou no Palácio Real e reivindicou o trono. A cerimônia de coroação foi um espetáculo que misturava tradições malgaches com elementos de sua própria criação. Ela não quis uma coroa de ouro europeia, mas uma tiara feita de prata local, incrustada com pedras vermelhas extraídas das montanhas sagradas de Madagascar. Os Zombiazi cantaram bênçãos em línguas que predatavam a chegada dos humanos à ilha, invocando proteção de deuses cujos nomes não podiam ser pronunciados em voz alta. Ranavalona foi clara desde o início, suas palavras cortando o ar como lâminas forjadas na certeza ancestral. Madagascar é dos malgaches, declarou em seu primeiro discurso público, e cada sílaba carregava o peso de 1000 gerações de história, de pertencimento, de luta pela autonomia. Ranavalona criou leis severas, cada decreto nascendo do ferro e do fogo que corriam em suas veias, da convicção inabalável de sua missão divina. Mas ela mantinha viva a identidade do povo, como quem alimenta chamas sagradas com lenha escolhida a dedo. Promovia cerimônias ancestrais, onde os tambores ecoavam até alcançar o mundo dos espíritos, onde o som hipnótico dos caboze, instrumentos de cordas feitos de cabaças sagradas, se misturava aos cantos, cultos aos mortos-vivos que sussurravam conselhos através das folhas dos tamarindos, rituais de purificação com sangue ainda quente e cinzas que carregavam memórias de séculos. Expulsou missionários como se expulsa a febre do corpo, vendo na disseminação da fé cristã não salvação, mas a dissolução lenta da alma de seu povo, a erosão de suas tradições milenares. Mandou destruir igrejas e escolas cristãs como quem arranca ervas daninhas antes que sufoquem o jardim sagrado da cultura malgache. Mas suas ações não eram apenas reativas, eram parte de um plano complexo de preservação cultural. Estabeleceu escolas onde se ensinava exclusivamente em malgache, onde as crianças aprendiam não apenas a ler e escrever, mas também a história oral de suas tribos, os nomes secretos dos deuses, as fórmulas dos rituais ancestrais. Criou um sistema de bibliotecas onde eram preservados não livros, mas memórias. Anciões de cada tribo eram trazidos à capital para contar suas histórias aos escribas da corte, criando um arquivo vivo da sabedoria malgache. Genealogias que remontavam a 50 gerações. Receitas de medicamentos feitos com plantas que só cresciam em locais específicos da ilha. Mapas estelares que guiavam tanto a navegação quanto os rituais sagrados. Era proteção ou repressão? A linha entre ambas desfazia-se como fumaça na brisa do Planalto. Para os europeus, ela era a rainha louca, a bárbara.
títulos que usavam para desacreditar qualquer líder não europeu que ousasse desafiar sua expansão colonial. Mas em seus olhos escuros como noites sem lua, ela via o futuro com clareza profética. Ela estudava os relatórios que chegavam de outras colônias. Sabia o que havia acontecido aos povos da América, como as civilizações Azteca e Inca foram destruídas. Conhecia o destino dos aborígenes australianos, dos nativos africanos, dos povos da Ásia, que haviam sido subjugados pelos impérios europeus. Madagascar não seria mais uma vítima. Ranavalona desenvolveu sistemas de controle que eram simultaneamente brutais e eficazes. O mais famoso e controverso era o ordalho da Tangena, um julgamento por veneno que determinava culpa ou inocência. Tangena era uma noz extraída de uma árvore sagrada que crescia apenas nas regiões mais remotas da ilha. Quando ingerida, causava vômitos violentos. Se a pessoa conseguisse vomitar todo o veneno, era considerada inocente. Se morresse, era culpada. Para os europeus, era barbárie primitiva. Para os malgaches, era justiça divina. Os deuses decidiam quem vivia e quem morria. Mas Ranavalona era mais sofisticada do que seus críticos imaginavam. Ela havia estudado as propriedades da Tangena com os Ombiazi mais sábios, aprendido que a dose, a preparação, até mesmo a fase da lua em que era colhida afetavam sua potência. Era possível manipular o resultado, não através de truques grosseiros, mas através do conhecimento profundo das propriedades da planta. Aqueles que ela considerava verdadeiramente inocentes recebiam doses mais fracas, preparadas de forma a causar vômito rápido. Aqueles que ela sabia serem culpados, espiões estrangeiros, traidores confirmados, criminosos perigosos, recebiam doses mais concentradas. Era um sistema de justiça que parecia sobrenatural para os observadores externos, mas que na verdade dependia de conhecimentos científicos ancestrais. Além da Tangena, Ranavalona desenvolveu uma rede de espionagem sofisticada que penetrava todas as camadas da sociedade malgaxe. Comerciantes que pareciam simples vendedores de frutas eram na verdade seus informantes. Crianças que brincavam nas ruas eram seus pequenos espiões. Até mesmo mendigos que pediam esmolas eram parte de sua rede de inteligência. Ela sabia tudo o que acontecia em seu reino. Quando conspiradotes se reuniam em tavernas escuras, ela já conhecia seus planos antes que fossem completamente formulados. Quando missionários tentavam converter malgaches em segredo, ela interceptava suas correspondências. Quando comerciantes estrangeiros tentavam estabelecer rotas de contrabando, ela confiscava suas mercadorias antes que saíssem da ilha. Ranavalona acordava com o nascer do sol, quando a luz ainda era tímida e dourada, pintando os vales de um tom suave que fazia a ilha parecer um quadro pintado pelos deuses. Caminhava sozinha pelos jardins de pedra que cercavam seu palácio em Antananarivo, a capital construída sobre 12 colinas sagradas, cada passo medido como quem dança uma coreografia conhecida apenas pelos deuses antigos. Pisava descalça sobre rochas quentes que guardavam o calor da terra, sentindo através da pele as pulsações profundas de Madagascar. A conexão inquebrantável com sua ilha-mãe. Fazia oferendas silenciosas com arroz que brilhava como pérolas, mel espesso como lágrimas douradas de abelhas sagradas, e flores que se abriam apenas para ela, reconhecendo em seu cheiro a essência de quem nasceu para governar. Seu palácio era uma obra de arte que combinava a arquitetura malgache tradicional com elementos de sua própria criação. As paredes eram feitas de pedras vermelhas extraídas das montanhas sagradas, cada bloco talhado e polido à mão por artesãos que trabalhavam, cantando orações ancestrais. O teto era suportado por vigas de ébano negro, madeira de árvores que levavam séculos para crescer e que só podiam ser cortadas durante eclipses solares. Em seu palácio, tudo era silêncio espesso, o tipo de quietude que nasce do respeito, misturado ao medo reverente. Os criados andavam de cabeça baixa, seus passos sussurrando sobre o chão de pedra polida como orações murmuradas aos espíritos do lugar. As palavras eram medidas como ouro, pesadas antes de serem oferecidas ao ar rarefeito da corte.
porque todos sabiam que a rainha podia ler pensamentos através de entonações de voz. Ela meditava ao lado de estátuas esculpidas à mão por artesãos, que moldavam não apenas madeira e pedra, mas destinos ancestrais. Essas estátuas não eram decorações, eram receptáculos para espíritos específicos, cada uma abrigando a alma de um ancestral poderoso que podia ser consultado em momentos de crise. Consultava oráculos cujos olhos brancos viam além do véu do tempo, suas vozes tremulando como folhas secas ao vento, revelando presságios e conselhos dos ancestrais. Esses oráculos passavam anos em preparação, jejuando até que seus corpos se tornassem tão leves que podiam flutuar entre dimensões, ingerindo plantas sagradas que abriam portais de percepção impossíveis para mentes comuns. Escrevia decretos, em tábuas de madeira escura extraída de árvores que cresciam apenas em cemitérios antigos. Cada traço da tinta, feita de sangue de animais sagrados misturado com cinzas de plantas mágicas, carregando o peso de uma decisão que mudaria vidas, que definiria o rumo de seu reino por gerações. À noite, quando as estrelas se acendiam como velas nos altares do céu e as constelações brilhavam com uma intensidade que só os céus de Madagascar possuíam, livres da poluição da civilização moderna, ela bebia infusões amargas que queimavam a garganta e despertavam visões, conectando-a a um plano de existência mais profundo. Essas poções eram preparadas por feiticeiros que haviam dedicado suas vidas inteiras ao estudo das plantas sagradas. Cada ingrediente era colhido em momentos específicos. Algumas folhas só podiam ser apanhadas durante tempestades. Certas raízes só revelavam suas propriedades se fossem desenterradas por mãos de virgens. Determinadas flores só se abriam para quem tinha sangue real correndo nas veias. Ouvia os sacerdotes contarem histórias de tempos que só os mortos lembravam, suas vozes ecoando pelas câmaras de pedra como ecos de um mundo perdido. Os relatos fluíam como rios noturnos, carregando segredos de reis esquecidos e batalhas travadas, quando a ilha ainda era jovem, quando os primeiros baobás fincaram suas raízes na terra vermelha, quando os deuses ainda caminhavam disfarçados. Entre os humanos, o tempo passava, lento como mel derramado, espesso como sangue de baobá. Mas Madagascar não existia em isolamento completo. Lá fora, além dos mares que abraçavam a ilha como braços protetores, a Europa avançava como maré crescente, implacável em sua busca por expansão territorial, recursos naturais e novos mercados para suas indústrias nascentes. As potências coloniais haviam descoberto que Madagascar não era apenas uma ilha grande, mas um tesouro geológico e biológico impossível de ignorar. Suas florestas abrigavam madeiras exóticas que valiam fortunas nos mercados europeus. Suas montanhas escondiam depósitos de pedras preciosas que faziam os olhos dos comerciantes brilharem de cobiça. Suas costas ofereciam portos estratégicos para o controle das rotas comerciais do Oceano Índico. Missionários chegavam em navios pintados com cruzes, mas carregados também com mapas detalhados das costas malgaches, relatórios sobre recursos naturais, avaliações sobre a força militar, local. Queriam batizar os filhos malgaches, lavando-lhes a alma com águas estrangeiras que carregavam esquecimento, apagando a identidade ancestral como se apaga a escrita em areia. Comerciantes desembarcavam com mercadorias tentadoras, tecidos coloridos, ferramentas de metal, espelhos que refletiam não apenas rostos, mas também sonhos de riqueza fácil. Mas por trás das trocas comerciais havia algo mais sinistro. Queriam escravizar o povo, transformando corpos livres em mercadoria, espíritos selvagens em propriedade, a ilha em um mero ponto de extração para alimentar as máquinas industriais da revolução que transformava a Europa. Ranavalona via tudo isso com a clareza cruel de quem já presenciou o fim de outros mundos. Ela havia estudado os relatórios dos missionários, lido as cartas dos comerciantes, analisado os mapas dos exploradores. Sabia que por trás das palavras bonitas sobre civilização e progresso havia um plano sistemático de dominação. Disse não, com todas as letras gravadas no ferro de sua vontade, na rocha inabalável de sua determinação.
Ela era a rainha, a guardiã, a última linha de defesa entre seu povo e a destruição cultural que havia engolido tantas outras civilizações. Executou traidores cujo sangue se misturou à terra vermelha como oferenda involuntária aos ancestrais. Um aviso claro e sangrento para aqueles que ousassem minar a soberania de Madagascar. Mas não eram execuções aleatórias ou baseadas em paranoia. Cada morte era calculada, estratégica, enviando mensagens específicas para audiências específicas. Imprimiu leis duras como o granito das montanhas, visando manter a ordem e a coesão social em face da pressão externa crescente. Proibiu o uso de línguas estrangeiras em documentos oficiais. Determinou que apenas Malgaxes podiam possuir terras. Estabeleceu que qualquer estrangeiro que permanecesse na ilha por mais de 3 meses deveria jurar lealdade aos deuses Malgaxes. Mas as pressões externas se intensificavam como uma tempestade que se aproxima lentamente, escurecendo o horizonte grau por grau. A França, especialmente, via Madagascar como uma extensão natural de suas ambições coloniais na região. O governo francês argumentava que tinha direitos históricos sobre a ilha, baseados em tratados antigos e contatos comerciais anteriores. A Inglaterra, por sua vez, considerava Madagascar estrategicamente vital para proteger suas rotas comerciais para a Índia. Os ingleses haviam estabelecido relações cordiais com Radama I e esperavam continuar essa parceria lucrativa. A ascensão de Ranavalona ao poder representava uma ameaça direta aos seus interesses econômicos e estratégicos. Navios de guerra começaram a aparecer no horizonte com frequência crescente, seus cascos negros cortando as águas azuis como tubarões circundando uma presa. Cada aparição era um lembrete silencioso do poder militar europeu, uma demonstração de força que não precisava de palavras para ser compreendida. Ranavalona respondeu fortificando as costas. Mandou construir fortalezas em pontos estratégicos, estruturas que combinavam a arquitetura militar europeia com elementos defensivos malgaxes tradicionais. Canhões importados antes da ruptura com os europeus foram posicionados em cavernas naturais que ofereciam proteção contra bombardeios navais, enquanto guerreiros treinados em táticas de guerrilha se escondiam nas florestas costeiras. Mas a verdadeira genialidade de sua estratégia defensiva estava no uso do próprio ambiente de Madagascar como arma. A ilha era um labirinto natural de florestas densas, montanhas íngremes, rios traiçoeiros e pântanos mortíferos. Qualquer força invasora teria que navegar através de território hostil, onde cada árvore podia esconder um atirador. Cada curva do rio podia ocultar uma emboscada. Ranavalona também compreendeu que a guerra não seria travada apenas com armas, mas também com informações. Estabeleceu uma rede de sinais que percorria toda a ilha, fogueiras nas montanhas, tambores que ecoavam através das florestas, espelhos que refletiam luz solar em códigos complexos. Em questão de horas, qualquer movimento inimigo nas costas poderia ser comunicado ao interior da ilha. Dentro do próprio palácio, Ranavalona cultivava uma atmosfera de mistério que aumentava seu poder psicológico sobre súditos e inimigos. Suas audiências públicas eram eventos cuidadosamente coreografados, que misturavam teatro político com ritual religioso. Aparecia vestida com tecidos que mudavam de cor dependendo da luz. Sedas tratadas com extratos de plantas que reagiam à umidade do ar, criando um efeito sobrenatural que fazia os observadores questionarem se estavam vendo uma mulher mortal ou uma manifestação divina. Suas joias não eram apenas ornamentais, mas talismãs carregados de significado espiritual. Cada pedra tinha sido abençoada por sacerdotes específicos. Cada metal havia sido forjado durante eclipses lunares. Ao seu redor, incensos queimavam constantemente, liberando fumaças que alteravam sutilmente o estado de consciência dos presentes. Os aromas eram calculados para produzir efeitos específicos. Alguns promoviam clareza mental, outros causavam leve desorientação, dependendo do que a rainha queria alcançar em cada encontro. Seus conselheiros mais próximos eram escolhidos, não apenas por competência política, mas também por habilidades espirituais.
havia o Mestre dos Sonhos, um Ombiaci especializado em interpretar visões noturnas que podiam revelar traições futuras. O Leitor de Ventos, capaz de prever mudanças climáticas e políticas através da observação de padrões atmosféricos. A Guardiã das Memórias, uma mulher idosa que havia memorizado todas as genealogias reais e podia identificar linhagens legítimas através de detalhes físicos quase imperceptíveis. Ranavalona também mantinha um harém reverso, um grupo de jovens homens selecionados não apenas por beleza física, mas por inteligência e lealdade absoluta. Esses homens serviam como seus olhos e ouvidos em lugares onde uma mulher não poderia circular livremente, infiltrando-se em tavernas, mercados e reuniões masculinas para coletar informações vitais. Mas talvez o aspecto mais fascinante de sua corte fosse a Biblioteca dos Sussurros, uma câmara subterrânea onde eram preservados não livros escritos, mas confissões gravadas. Prisioneiros importantes, antes de serem executados ou libertados, eram levados a essa câmara e incentivados a contar todos os seus segredos. Suas vozes eram capturadas através de um sistema acústico engenhoso que amplificava e preservava cada palavra, criando um arquivo sonoro de intrigas políticas, segredos militares e confissões pessoais. Contrariamente ao que muitos historiadores europeus escreveram, Madagascar sob Ranavalona não era um reino primitivo mergulhado na barbárie. Era, na verdade, uma sociedade complexa, que havia desenvolvido sistemas econômicos sofisticados, adaptados às suas necessidades específicas. A rainha compreendeu que a independência política só seria sustentável se acompanhada de independência econômica. Estabeleceu manufaturas locais que produziam tudo o que anteriormente era importado da Europa, desde ferramentas de metal até tecidos finos, desde armas até instrumentos musicais. As oficinas reais eram márvelas de engenhosidade adaptativa. Ferreiros malgaches aprenderam a forjar não apenas réplicas de armas europeias, mas versões melhoradas adaptadas às condições locais. Tecedores desenvolveram métodos para tratar fibras locais que produziam tecidos mais resistentes ao clima tropical que os importados. Artesãos criaram uma nova forma de cerâmica que incorporava minerais locais, resultando em peças mais duráveis e belas que qualquer porcelana estrangeira. A agricultura também foi revolucionada sob seu reinado. Sistemas de irrigação ancestrais foram expandidos e melhorados, permitindo o cultivo de variedades de arroz que produziam colheitas maiores. Novas espécies de frutas foram desenvolvidas através de técnicas de enxertia, que combinavam plantas nativas com variedades trazidas secretamente de outras ilhas do Oceano Índico. Ranavalona também estabeleceu o que poderia ser chamado de Primeira Universidade de Madagascar. Não uma instituição no sentido europeu, mas uma rede de mestres especialistas que ensinavam tanto conhecimentos práticos quanto sabedoria espiritual. Jovens promissores de todas as tribos eram trazidos à capital para estudar medicina, engenharia, astronomia, história oral e artes mágicas. O sistema monetário foi reformulado para reduzir a dependência de moedas estrangeiras. Ranavalona criou uma economia baseada parcialmente em escambo, parcialmente em uma forma primitiva de crédito social, onde a reputação e as contribuições para a comunidade determinavam o poder de compra individual. Nem todos os malgaxes apoiavam as políticas isolacionistas de Ranavalona. Uma parcela significativa da população, especialmente aqueles que haviam se beneficiado do comércio com os europeus, via suas políticas como um retrocesso perigoso que condenaria Madagascar à pobreza e ao atraso. Conspirações surgiam e desapareciam como cogumelos após a chuva. Algumas eram motivadas por ambição política pura, nobres que queriam o poder para si mesmos. Outras eram financiadas por potências estrangeiras que esperavam instalar um governante mais favorável aos seus interesses. Havia também revoltas genuinamente populares de grupos que acreditavam sinceramente que a abertura ao mundo exterior seria benéfica para Madagascar. A mais séria dessas conspiracóis foi liderada por Raombana,
um nobre educado em Londres que havia servido como embaixador malgache na Inglaterra durante o reinado de Radama I. Raumbana representava tudo o que Ranavalona mais temia. Um malgache que havia internalizado valores europeus a ponto de ver sua própria cultura como inferior. Raumbana conspirou com comerciantes franceses e missionários ingleses para derrubar Ranavalona. O plano era sofisticado: envenenar a rainha durante uma cerimônia religiosa, culpar o Zombiazi pela morte, alegando que os rituais tradicionais eram perigosos, e estabelecer um novo governo que seria simultaneamente moderno e cristão. Mas Ranavalona tinha espias em todos os lugares. A conspiração foi descoberta antes que pudesse ser executada, não através de tortura ou interrogatórios brutais, mas através da rede de informantes que ela havia cultivado cuidadosamente ao longo dos anos. A punição foi espetacular. Raumbana e seus co-conspiradores não foram simplesmente executados. Foram submetidos ao julgamento público mais elaborado da história malgache. Durante 3 dias, evidências foram apresentadas não apenas da traição específica, mas de como a conspiração fazia parte de um padrão maior de infiltração estrangeira. O julgamento foi também uma oportunidade educacional. Ranavalona usou o evento para explicar ao povo por que resistia à influência europeia, mostrando documentos capturados que revelavam os verdadeiros planos das potências coloniais para Madagascar. Cartas entre oficiais franceses discutindo como dividir a ilha em zonas de exploração, relatórios de missionários descrevendo métodos para pacificar a população local, contratos comerciais que essencialmente transformariam os malgaxes em trabalhadores semi-escravos. Enquanto conspirações internas eram descobertas e neutralizadas, uma guerra mais sutil se desenrolava nas fronteiras de Madagascar. Era uma guerra travada não com canhões e soldados, mas com ideias, dinheiro e influência. Missionários continuavam tentando estabelecer postos avançados em aldeias remotas, oferecendo educação e medicina em troca de conversões. Comerciantes franceses mantinham contato clandestino com chefes tribais nas costas, oferecendo armas e luxos em troca de informações sobre as defesas da ilha. Espiões ingleses, disfarçados como exploradores científicos, mapeavam secretamente rios navegáveis e passagens montanhosas. Ranavalona respondeu com sua própria guerra psicológica. Espalhou histórias sobre os horrores do colonialismo em outras partes do mundo, trazendo refugiados de ilhas vizinhas que haviam sido ocupadas pelos europeus para testemunhar sobre suas experiências. Organizou festivais culturais elaborados que celebravam a identidade malgache, criando um sentimento de orgulho nacional que tornava a população mais resistente à sedução estrangeira. Ela também explorou as rivalidades entre as próprias potências europeias. Quando a França planejava uma invasão, ela vazava informações para os ingleses, que então pressionavam diplomaticamente os franceses para recuar. Quando a Inglaterra ameaçava intervir militarmente, ela fornecia inteligência aos franceses sobre movimentos navais britânicos. Era um jogo perigoso que exigia inteligência excepcional e nervos de aço. Um movimento errado poderia unir os europeus contra Madagascar, mas jogado corretamente, mantinha-os divididos e hesitantes. Para Ranavalona, governar não era apenas uma questão política, mas também espiritual. Ela via seu reinado como uma purificação necessária. Um processo de limpar Madagascar das contaminações estrangeiras que haviam se infiltrado durante o governo anterior. Os rituais de purificação eram eventos impressionantes que combinavam teatro, religião e política. Aconteciam durante eclipses, solstícios e outras datas astronomicamente significativas, quando se acreditava que o véu entre os mundos era mais fino e os deuses mais acessíveis. O mais espetacular desses rituais era o Fandroana, uma cerimônia anual de renovação que durava uma semana inteira. Durante esse período, todas as atividades normais paravam, mercados fechavam, tribunais suspendiam julgamentos, até mesmo criminosos eram libertados temporariamente das prisões. Ranavalona aparecia vestida inteiramente de branco, representando a pureza primordial que antecedia todas as contaminações. Ao seu redor,
Sacerdotes queimavam incensos feitos de plantas que só cresciam em cemitérios antigos, liberando fumaças que se dizia carregarem as orações dos mortos. Durante a cerimônia, objetos estrangeiros eram ritualmente destruídos. Bíblias trazidas por missionários eram queimadas em fogueiras alimentadas por madeira de baobá sagrado. Espelhos e tecidos europeus eram quebrados e rasgados, simbolizando a rejeição da vaidade e dos valores materiais estrangeiros. Até mesmo moedas estrangeiras eram derretidas e transformadas em amuletos de proteção. Mas o aspecto mais impressionante do ritual era o renascimento simbólico da própria ilha. Ranavalona e seus sacerdotes principais entravam em uma câmara subterrânea que representava o útero da Terra-mãe, permanecendo lá por 3 dias em jejum e meditação. Quando emergiam, era como se Madagascar tivesse nascido novamente, purificada e renovada para enfrentar os desafios do ano seguinte. Contrariamente à imagem de primitivismo pintada pelos europeus, Madagascar, sob Ranavalona, desenvolveu formas sofisticadas de conhecimento que combinavam observação empírica com sabedoria ancestral. Os Zombiaci não eram apenas sacerdotes, mas também cientistas à sua maneira. Desenvolveram um sistema de medicina que combinava plantas locais com técnicas cirúrgicas surpreendentemente avançadas. Podiam realizar operações de catarata usando instrumentos feitos de espinhos de plantas específicas. Tratavam fraturas complexas com talas feitas de bambu moldado e curavam infecções com antibióticos naturais extraídos de fungos que cresciam apenas em condições muito específicas. A astronomia Malgaxi era particularmente sofisticada. Os observadores de estrelas de Ranavalona haviam mapeado constelações que não eram conhecidas pelos europeus, criando calendários que previam não apenas mudanças sazonais, mas também eventos políticos e sociais. Eles compreendiam que os ciclos celestes influenciavam tudo, desde o crescimento das plantas até o comportamento humano. A engenharia Malgaxi também atingiu níveis impressionantes. Os arquitetos de Ranavalona projetaram sistemas de drenagem que controlavam as enchentes durante a estação chuvosa. Construíram pontes que resistiam a terremotos usando técnicas de flexibilidade estrutural e criaram sistemas de ventilação para edifícios que mantinham temperaturas confortáveis, sem necessidade de ventiladores artificiais. Talvez mais impressionante fosse a química Malgache, o conhecimento de como extrair e combinar substâncias para produzir efeitos específicos. Os alquimistas da corte podiam criar tintas que mudavam de cor com a temperatura, perfumes que produziam estados alterados de consciência e até mesmo uma forma primitiva de fotografia, usando substâncias que reagiam à luz solar. Conforme os anos passavam, a pressão internacional sobre Madagascar intensificava-se como água apertando as paredes de uma represa. A Revolução Industrial Europeia criara uma demanda insaciável por matérias-primas, e Madagascar, com suas riquezas naturais inexploradas, tornou-se irresistível para as potências coloniais. Em 1845, uma frota franco-britânica tentou forçar a abertura dos portos malgaches através de bombardeios navais. As fortificações costeiras de Ranavalona resistiram heroicamente, mas o custo em vidas humanas foi terrível. Centenas de jovens guerreiros morreram defendendo praias que seus ancestrais haviam pisado por gerações. Ranavalona visitou pessoalmente os campos de batalha após os bombardeios. Caminhou entre os corpos dos mortos. Sussurrou orações ancestrais. Prometeu aos espíritos dos falecidos que suas mortes não seriam em vão. A visão da destruição apenas fortaleceu sua resolução. Madagascar permaneceria livre, não importasse o preço. Ela intensificou as políticas isolacionistas. Estrangeiros encontrados na ilha sem permissão explícita eram executados imediatamente. Malgaches que tentassem deixar a ilha eram considerados traidores. Até mesmo o comércio limitado, que ainda existia, foi completamente cortado. Mas o isolamento total tinha custos. Sem acesso a medicamentos europeus, epidemias que poderiam ter sido controladas se espalharam rapidamente. Sem ferramentas importadas, alguns projetos de desenvolvimento tiveram que ser abandonados.
A população começou a sussurrar que talvez a rainha tivesse ido longe demais. Os últimos anos do reinado de Ranavalona foram marcados por uma melancolia crescente. Ela havia dedicado sua vida inteira à preservação da independência malgache, mas via sinais por toda parte de que a maré da história estava se voltando contra ela. Passava horas sozinha nos jardins do palácio, conversando com estátuas de ancestrais como se fossem pessoas vivas. Seus conselheiros notaram que ela frequentemente olhava para o horizonte marítimo com uma expressão de infinita tristeza, como se pudesse ver navios de guerra que ainda não haviam aparecido. Começou a ter sonhos proféticos sobre o futuro de Madagascar. Via sua ilha coberta por plantações estrangeiras, seus filhos trabalhando como servos em suas próprias terras, suas tradições preservadas apenas em museus europeus como curiosidades exóticas. Acordava dessas visões com lágrimas nos olhos, sabendo que estava lutando contra forças históricas maiores que qualquer indivíduo poderia resistir. Mesmo assim, continuou governando com punho de ferro. Suas últimas leis foram as mais severas. Qualquer menção a ideias estrangeiras era punida com prisão. Qualquer crítica ao governo tradicional era considerada traição. Qualquer sugestão de abertura ao mundo exterior era tratada como conspiração. Ela sabia que estava se tornando impopular, que muitos de seus súditos a viam como uma tirana obcecada. Mas também sabia que era a última barreira entre Madagascar e a destruição cultural. Se ela cedesse, se permitisse que as influências estrangeiras retornassem, tudo pelo que havia lutado seria perdido em uma geração. Ranavalona morreu em 1861, aos 83 anos, após governar Madagascar por 33 anos. Sua morte foi tão misteriosa quanto sua vida havia sido impressionante. Oficialmente, morreu de causas naturais. A idade havia finalmente cobrado seu preço, mas sussurros na corte falavam de outras possibilidades. Alguns diziam que ela havia escolhido o momento de sua própria morte, usando conhecimentos ancestrais para liberar sua alma quando sentiu que seu trabalho estava completo. Outros sussurravam que havia sido envenenada por conspiradores que finalmente conseguiram penetrar suas defesas. Havia até aqueles que acreditavam que ela não havia morrido realmente, mas havia se transformado em espírito guardião da ilha. Seu funeral foi o evento mais espetacular da história malgache. Por 3 dias e 3 noites, tambores ecoaram por toda a ilha, um ritmo hipnótico que parecia fazer a própria terra pulsar de luto. Pessoas de todas as tribos viajaram para a capital, muitas caminhando descalças por centenas de quilômetros para prestar suas últimas homenagens. O corpo foi preparado segundo tradições que remontavam a milhares de anos. Envolto em seda branca tratada com óleos sagrados, colocado em um caixão feito de madeira de baobá que havia crescido por 5 séculos. Joias e amuletos foram enterrados com ela, não para ostentação, mas como ferramentas espirituais que poderia precisar na próxima vida. Mas o aspecto mais impressionante do funeral foi o silêncio que se seguiu. Após os 3 dias de lamentação pública, Madagascar ficou estranhamente quieta. Era como se a própria ilha estivesse segurando a respiração, esperando para ver o que aconteceria em seguida. Ela resistiu por mais de 30 anos. 30 anos. Longos como séculos, intensos como relâmpagos, em que Madagascar não foi colônia, não dobrou os joelhos diante de potências estrangeiras, não esqueceu seu nome verdadeiro, sua essência divina, graças a uma mulher, com fama de tirana que se espalhava como fumaça pelos continentes distantes, pintada com as cores da barbárie e da loucura pelos historiadores europeus, mas com alma de guardiã que pulsava no ritmo dos tambores sagrados, protegendo sua ilha, como uma mãe protege o filho adormecido em seus braços contra todos os perigos do mundo. Depois da morte, quando seu corpo finalmente se rendeu ao chamado dos ancestrais, em 1861, Ranavalona virou tabu nos livros de história ocidentais. Os europeus a pintaram como louca, suas páginas manchadas com tinta que gotejava preconceito racial e cultural, como assassina cujas mãos estavam perpetuamente sujas de sangue inocente, como ameaça primitiva que precisava ser esquecida
apagada da memória coletiva como se nunca tivesse existido. A história, muitas vezes, é escrita pelos vencedores, e os impérios coloniais tinham interesse em apagar a memória daqueles que os desafiaram com sucesso. Era mais fácil colonizar uma terra cujos heróis haviam sido transformados em vilões, cujos líderes eram lembrados apenas como tiranos loucos. Mas quem escuta as árvores de Madagascar, quem caminha descalço pelas trilhas vermelhas ao amanhecer, quem sente o pulso da terra através da sola dos pés, sabe a verdade que os livros não contam. As árvores ainda murmuram seu nome nos galhos que balançam sem vento, nas folhas que sussurram segredos para quem tem ouvidos para ouvir e coração para compreender. As pedras guardam sua memória, esculpida em sua superfície por séculos de veneração silenciosa. Os rios cantam suas histórias, suas águas vermelhas carregando o eco de seus feitos através dos vales eternos. Os baobás milenares inscreveram sua lenda nos anéis do tempo, testemunhas silenciosas de sua era dourada, guardiões de segredos que só eles conhecem. Viajantes que passam por essas árvores antigas às vezes ouvem sussurros no vento, palavras em malgache antigo que falam de uma rainha que amou sua terra mais que a própria vida. Ranavalona, rainha cujo nome significa água preciosa, uma fonte de vida e força que nunca seca. Xamã que conversava com espíritos como outros conversam com vizinhos, conectada a um plano de existência que a maioria das pessoas não pode sequer imaginar. Sentinela eterna da ilha que amou mais que a própria vida, que defendeu com cada fibra de seu ser, com cada gota de seu sangue real, uma mulher à frente de seu tempo, que ousou sonhar com a liberdade e a soberania em uma era de colonização avassaladora, quando o mundo inteiro parecia estar se curvando diante do poder europeu. Ela disse não quando todos esperavam que dissesse sim. Ela resistiu quando todos esperavam que se rendesse. Ela permaneceu malgache quando o mundo inteiro tentava fazê-la se tornar outra coisa. Hoje, mais de 150 anos depois, quando o mundo finalmente começou a compreender os horrores do colonialismo, quando povos indígenas por toda parte lutam para recuperar suas identidades culturais, quando nações pequenas resistem à globalização que ameaça suas tradições únicas, Ranavalona finalmente está sendo vista com outros olhos. Historiadores modernos começaram a reconhecer que ela não era uma tirana louca, mas uma líder visionária que compreendeu os perigos da dominação cultural antes que fosse tarde demais. Antropólogos estudam suas políticas como exemplos pioneiros de resistência anti-colonial. Feministas a celebram como uma das poucas mulheres da história que governou com poder absoluto e usou esse poder para proteger seu povo. Agora, deixe tudo descansar como poeira dourada se assentando após a tempestade. Imagine a névoa cobrindo os vales como um lençol de seda branca, suave e protetora. Um manto que guarda os segredos da ilha para sempre. O som de água correndo entre pedras. Uma música eterna que embala Madagascar em seu sono sagrado. Um sussurro constante da vida que flui desde o primeiro amanhecer até o último crepúsculo. E no trono de pedra escura, polida por séculos de poder e pela determinação de uma rainha que se recusou a se curvar, uma mulher, sentada em silêncio absoluto, digna como uma estátua esculpida pelos próprios deuses da criação, fechando os olhos que viram nascer e morrer impérios, que testemunharam o futuro e conversaram com o passado, que enxergaram através do véu do tempo para ver as consequências de cada decisão. Uma rainha que, mesmo após a morte, continua a inspirar e a ecoar em sua terra natal, seu espírito entrelaçado para sempre com as raízes dos baobás, com o fluxo dos rios vermelhos, com o sussurro eterno do vento que carrega memórias através dos séculos. Boa noite, Madagascar. Boa noite, Ranavalona, guardiã eterna das águas preciosas. E que você também sonhe com reinos que o mundo tentou apagar como se apaga uma vela tremulante na escuridão, mas que, aqui, nas brumas eternas e nos rios vermelhos, nas vozes ancestrais dos baobás e nos olhos místicos dos camaleões, continuam vivos, para sempre vivos, como todas as coisas verdadeiramente sagradas.
como todos os sonhos que se recusam a morrer, como todas as almas que escolhem a liberdade, não importa qual seja o preço. A história de Ranavalona não terminou com sua morte. Ela continua em cada malgache que se orgulha de sua herança ancestral, em cada pessoa que se recusa a trocar sua identidade por conveniência, em cada alma que escolhe a dificuldade da autenticidade em vez da facilidade da conformidade. Que seus sonhos sejam povoados por essa força ancestral, por essa coragem que desafia impérios, por essa sabedoria que vê além das aparências para compreender as verdades eternas que conectam todos nós à terra sagrada que nos deu vida. Durma bem. E lembre-se, em algum lugar do mundo, em uma ilha perdida no oceano, uma rainha ainda governa, não através de exércitos ou leis, mas através da memória, do respeito, do amor eterno entre uma mãe e sua terra, para sempre. Madagascar.